Eu amo viajar, mas tem muita coisa sobre viagem que ninguém te conta. Oi gente, eu sou a Vanessa, aqui nesse canal eu trago um pouquinho sobre as nossas experiências de viagens. E hoje eu vou trazer para você alguns tópicos que ninguém te conta sobre viajar. Então, aproveita que você já tá aqui, deixe seu like, comenta aqui qual que é a sua dúvida e não deixe de seguir para receber mais conteúdos. O primeiro tópico que nós vamos falar são sobre as taxas que aparecem do nada. Às vezes você faz ali o planejamento da sua viagem e você acha que já pagou tudo. Aí do nada você chega no seu destino e tem uma taxinha para pagar. No Brasil e no exterior tem muitas cidades que você precisa fazer esse pagamento, que é uma taxa de preservação, uma taxa turística, cada um utiliza ali um nome próprio. Por exemplo, no Brasil eu já tive que pagar em Ubatuba, você precisa pagar. Também tem outros lugares que eu sei, que Fernando de Noronha, acho que Jericoacoara também, se eu não me engano, e eu também paguei essa taxa em Lisboa. Então, assim, gente, precisa ficar atento na cidade que você vai viajar, se você vai precisar usar essa taxa, vai precisar pagar essa taxa ou não. Outra coisa que ninguém te conta é que roupa errada estraga a experiência. Gente, você precisa primeiro entender que para uma viagem você precisa de conforto, porque às vezes são viagens com passeios longos, atrações distantes, e qualquer roupa que você vestir ali, sapato principalmente, pode transformar a sua experiência. Então, o que você tem que avaliar em relação à roupa? Clima, né? Nossa, vai estar muito frio, então eu preciso aprender sobre camadas. A gente fala... No Brasil a gente não usa muito esse termo porque aqui a gente não tem um frio tão extremo quanto lá fora. Mas, por exemplo, eu aprendi o termo camadas quando eu morei na Irlanda, porque se eu saísse só com um casaco, como acontece às vezes no Brasil, eu ia me lascar, porque era um frio muito difícil, então eu aprendi a me vestir em camadas. Você coloca uma camiseta térmica ou uma segunda pele, aí vem a lã e aí vem um casaco. Então aí você precisa aprender a se vestir de acordo com o lugar que você vai. Ou levar uma roupa muito quente, por exemplo, para o Nordeste, ou para o Caribe, por exemplo. Então você tem que pesquisar ali o clima do lugar que você vai viajar para levar uma roupa adequada. E isso também vale para o sapato. Por quê? Por exemplo, cidades muito históricas ou cidades muito antigas, geralmente tem rua de paralelepípedo. Então não adianta você botar um salto que você vai se machucar, você vai cansar, tem risco ali de torção. Então, assim, precisa avaliar bem o sapato que você está utilizando. Lugares que é tipo cachoeira, recomenda-se ali um calçado que seja antiderrapante, porque você está ali indo em pedras que são lisas. Então, tudo isso é importante você pensar. Por exemplo, quando eu estava na Grécia, lá em Santorini, eu vi uma pessoa de salto alto tentando andar em Santorini. Depois, essa mesma pessoa acabou sendo coincidência encontrar ela numa praia de salto. Andar em Santorini de salto é impossível. Impossível. É muito linda as fotos que as blogueiras fazem, mas eu duvido que elas andam de salto. Elas devem levar para fazer as fotos, mas elas não andam, porque as ruas são muito difíceis para andar de salto. E na praia também, gente. Nem na praia de areia dá certo, quem dirá numa praia de areia vulcânica. Então, assim, isso com certeza pode estragar a sua viagem. Você tem que prestar muita atenção nesses itens na hora de planejar tudo. E não adianta ficar investindo em roupa cara, só porque vai viajar. Nossa, às vezes você não usa no Brasil. Gente, o pessoal, principalmente lá fora, tá pouco se importando se a roupa é nova, não é. Se tá de tênis, se tá com roupa chique, de marca, nada. Ninguém se importa e ninguém nem vai reparar em você. E pensa assim, tô lá, ninguém me conhece, ninguém vai me julgar. Então, assim, não adianta investir nisso. Usa esse dinheiro para proporcionar outras experiências na viagem. A questão também é que você anda muito mais do que você imaginou. Às vezes você acha, é cidade pequena, não sei o quê, mas você acaba andando muito. Eu acredito que quando eu viajei para a Europa, a gente caminhava cerca de 12 horas por dia. Então, assim, eu não imagino... E você acaba nem percebendo. Sabe quando você vai num lugar, vai em outro, e você não percebe, só que à noite você tá um bagaço.
Então você precisa ali planejar sua viagem para fazer algumas pausas, se você quiser sair à noite. Ou então aproveitar o dia o máximo possível, mas cansa demais. Então já vai preparado para isso, porque o cansaço vai te pegar, tá bom? Essa é a importância do calçado bom. A questão de mobilidade nem sempre é tão simples, então você precisa ficar esperto com o lugar que você vai, pesquisar sobre transporte público, se você for de avião e não tiver carro, ou como alugar um carro no lugar que você vai, se você for querer o carro nesse lugar. Ver ali se o transporte público tem às vezes o idioma em inglês, porque, gente, eu fui pra Áustria e quando a gente saiu no aeroporto da Áustria não tinha nada escrito em inglês, era tudo em alemão. E aí, como que faz? Na época não tinha esse Google que você colocava ali e ele já ia lendo pra você, então foi muito difícil pra gente. Então é muito importante que você se atente a tudo isso sobre mobilidade. Tem lugares que não vão ter Uber, mas às vezes tem outra rede que atende lá. Então você pode verificar qual é o aplicativo que você pode usar. Tem lugares que não vão ter metrô ou trem, então você precisa verificar se tem um bondinho, se tem um ônibus, tudo isso você precisa verificar certinho. Que mais? Acho que é isso. E também verificar a taxa, né, que você tem que pagar ali, o valor que você vai gastar, porque às vezes tem passes, por exemplo, tem passes que te dão acesso a ônibus, a trem, metrô, até tal localidade. Então tudo isso é muito importante, porque às vezes acaba saindo mais barato o passe do que passagens únicas. Outra coisa muito importante que vocês precisam pensar muito é na expectativa e na realidade. Porque às vezes você acaba se decepcionando porque você ficou olhando muitas fotos do Instagram, muitas fotos lindas, mas não sabe o que tem por trás disso. Por exemplo, eu via muitas fotos maravilhosas na Fontana di Trevi, em Roma, mas, gente, a realidade é um caos aquele lugar. Você nunca vai conseguir tirar uma foto sozinha. As pessoas que têm fotos sozinhas na Fontana geralmente vão de madrugada e tiram as fotos assim que melhora a iluminação do dia e tal. Então, assim, não vai esperando que você vai conseguir fazer as melhores fotos igual as blogueiras, porque dificilmente você vai conseguir. Então, assim, baixa um pouco a expectativa. Os lugares hoje em dia são muito, muito lotados. As filas, dependendo do lugar que você vai visitar, são muito grandes. Então, se é uma atração que você precisa de ingresso, compre o ingresso antecipadamente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de onde eu compro meus ingressos, tá? Que chama Get Your Guide. Você compra os ingressos lá, ele já gera o seu ticket e aí já fica ali no aplicativo para você apresentar. Então não vai precisar pegar fila para comprar ingresso. Geralmente as filas para entrar com ingresso são muito rápidas, são filas fluídas. Então, assim, não quer pegar fila? Não quer ficar desapontada? Não quer ficar irritada por pegar fila? Compra seu ticket antecipadamente e não espere que o local esteja vazio. O Coliseu é um caos, porque é muita gente entrando, mesmo com a fila rápida e fluida. Então, assim, os lugares hoje em dia são muito lotados, né? Os lugares públicos. Então, vai com a sua expectativa baixa. Outra coisa, comida nem sempre agrada. No Brasil, isso é mais fácil pra gente. Então, quando a gente viaja dentro do Brasil, dificilmente a gente não vai gostar da comida ou não vai encontrar ali uma comida que em outro lugar que seja do nosso paladar, do nosso gosto. Igual quando eu fui pra Porto de Galinhas, eu saí de lá apaixonada pela comida de Porto de Galinhas. Quando eu vou pra Minas, a minha comida preferida é comida mineira. Agora, quando você vai pra fora do Brasil, você tem que baixar a expectativa de comida também, porque nem todo lugar a comida é boa. Pelo menos eu não gostei da comida da Inglaterra e nem da Irlanda. Essas duas comidas pra mim foram comidas assim que eu realmente não gostei. Então, já eram comidas que eu conhecia, porque eu morei na Irlanda. Então, ao invés de eu gastar em restaurantes ingleses, eu acabei optando por economizar, fazendo ali minha alimentação em casa. Passava no mercado, comprava alguma coisa pra fazer em casa, ou alguma coisa pronta. Comi muita lasanha congelada. Mas
pesquise um pouco sobre isso para você não, às vezes, reservar restaurantes muito caros que não seja agradável ao seu paladar. E acaba também, tem lugares muito demorados, que você tem que enfrentar muitas filas para você comer, e aí você chega lá depois de tudo isso e não gostou. Também sobre as filas de restaurante, se você quer muito conhecer um restaurante muito famoso, já faça sua reserva com antecedência, porque senão às vezes você nem vai conseguir entrar dentro desse restaurante. Agora o assunto é o meu lugar de fala, porque eu tive duas fases da vida. A fase que eu viajei com criança, sem criança, que eu viajei muito sem criança, e agora a fase que eu tô viajando com criança. Viajar com filho muda tudo, 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 tudo. Não te impossibilita de fazer as suas viagens, mas muda. Você precisa ir no ritmo mais lento. Eu andava 12 horas por dia, hoje eu preciso priorizar a minha filha, então o que era 12 vai ter que vir para 6. Eu tenho que verificar o lugar com uma mobilidade mais fácil, ruas mais legais para carregar carrinho, se o lugar que eu vou tem muitas escadas, por exemplo, andar em castelo com criança é muito difícil, então tudo isso precisa ser avaliado. Preciso ver se tem hospitais próximos, preciso ver, enfim, gente, o planejamento com criança, ele é diferente, ele exige um esforço maior do que se fosse viajar só adulto. Muda tudo, mas não é um impeditivo para você viajar. A primeira vez que eu viajei com a minha filha, ela tinha 6 meses. Ela não tinha completado ainda. Faltava algumas semanas para ela completar 6 meses. E desde então a gente sempre viajou. Então não é um impeditivo. Você só precisa aprender a viajar com criança. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, você coloca aqui que eu posso explicar tudo certinho. Nem todo ponto turístico vale a pena você ir visitar. Se você não gosta de museus, não vale a pena você, por exemplo, entrar no MASP em São Paulo, ou no Museu do Futuro, ou, por exemplo, na Inglaterra, o Museu da História Natural, o Museu da Guerra, alguma coisa desse tipo. Então, você tem que avaliar o que você realmente gosta. Se você não gosta de museu, não perca tempo e dinheiro em museu. Se você gosta só de lugares instagramáveis, então você não vai em lugares mais simples, mais históricos, só por ir. Então você tem que pensar exatamente no seu gosto, no que faz sentido para você e no que dá no sentido de segurança também ali, se você principalmente for com criança. Tem lugares que eu não acho seguro. Antes eu queria ir pro Caribe, quando a minha filha era menor, ela tinha 1 ano, eu queria ir pro Caribe. E, gente, são ilhas, né? São ilhas mais distantes e eu fiquei com muito medo, porque para eu precisar ir para um hospital, eu ia ter que pegar, por exemplo, um avião, né? E um avião pagando ali, eu não sei quanto que sairia, mas eu acho que não seria viável. O tempo até um hospital ia ser difícil. Então, acabei deixando o Caribe mais pro futuro, por segurança. Então, tudo isso você tem que pensar. Clima pode mudar tudo na sua viagem, pode mudar o rumo da sua viagem. Então, pesquisar sobre o clima antes de você ir ajuda muito. Por exemplo, quando você, também uma coisa importante, quando você vai para o Nordeste, você tem que entender um pouco sobre a tábua das marés, porque se você chegar lá com uma maré alta, você vai perder completamente o deslumbre, por exemplo, de Maragogi, de Porto de Galinhas, que é ali onde você vê os peixinhos e tal. Então você tem que consultar a tábua da maré, ela tem que estar em 0 ponto alguma coisa, até 1 parece que é aceitável, mas não fica bonito. Quanto a maré mais baixa, mais legal para você ver. Na época de junho, julho, talvez o Nordeste não fique tão bonito, pode ser uma água mais escura, mais barrosa, então isso você precisa levar em consideração. Quanto a clima, gente, eu fiz uma viagem para a Áustria, eu quase morri de frio, porque chove demais em maio, chove muito lá. Eu peguei uma chuva congelante, eu lembro que a gente tinha esquecido de levar guarda-chuva, que ela também é difícil, a gente tinha que ter comprado uma capa, e era um frio, assim, insuportável. Então, às vezes, eu sabia que era frio naquela época, porque eu já morava na Irlanda, mas eu não imaginei que eu ia pegar tanta chuva na Áustria, porque foi só lá que eu peguei chuva. Então, hoje, eu sei que se eu for pro leste europeu, eu preciso investir em segurança
de clima, né? Então eu vou precisar ali de capa de chuva, eu vou precisar de uma capa para os pés, porque se eu molhar meus pés, acabou a viagem pra mim. Eu tenho um frio insuportável, que daí não esquenta o resto do corpo. Se eu for levar carrinho, eu tenho que comprar uma capa para carrinho. Então isso eu aprendi. Mas é muito importante você se atentar ao clima. Também pode mudar o clima de uma hora para outra, e aí o que eu indico é que você pare o que você está fazendo. Se mudou o clima do nada, compre os itens necessários no lugar que você está, para que você consiga continuar o seu passeio com tranquilidade. O item 11 que eu quero trazer para vocês é que o barato pode sair caro. Eu já falei isso, acredito que no vídeo anterior, sobre localização. Às vezes você fala, nossa, essa localização ficou ótima. Aí você vai ver lá onde Judas perdeu as cutículas, e aí você tem que, para você ir para os pontos turísticos, é super difícil. E aí você tem que gastar muito com o transporte. Transporte, às vezes, nos lugares são muito caros. E aí o que era para ser barato acabou saindo mais caro. Fora o desconforto, né, ali de você ter que acordar mais cedo, porque às vezes ficar em outra cidade, fica muito distante. Então, assim, o barato pode sair caro. Então, é muito importante que você se atente a isso. E nem só sobre localização, é sobre transporte também, até em passagens aéreas. Tem muita passagem aérea que sai promoção, tipo, pela metade do preço. Aí você vai ver, tem 2 escalas, e aí dá 23 horas de escala, e aí mais tempo perdido pra você e um cansaço extremo, e aí acaba perdendo tempo e dinheiro na viagem. Outra coisa, você não vai ver tudo, tá? Por exemplo, quando você vai para um lugar, não espere ver todos os pontos turísticos, porque, gente, você pode ficar 10, 20, 30 dias. Tem pessoas que acabam morando. Eu morei na Irlanda por quase 1 ano e eu não conheci tudo, nem mesmo a cidade que eu morava, porque sempre vai ter algo que alguém te conta, algo que você viu na internet, algo novo. Então não se frustre que você não vai ver tudo. Então priorize os lugares que você mais tem vontade de conhecer. Quando eu fui a Paris, eu tinha uma lista gigante de coisas que eu queria fazer, e não deu, e tá tudo bem. Agora eu vou ter que voltar pra Paris. Eu falo, meu marido, a gente vai ter que ir pra Paris, porque ficou uma lista de coisas que eu preciso conhecer. Eu não conhecia a igreja de Notre Dame, porque ela tinha pegado fogo pouco tempo antes da gente ir. Então ela estava em reforma. Eu fui pra Versalhes e não consegui entrar, porque eu fui num dia que era só crianças, só alunos que podiam entrar. Então eu fiquei com o coração muito partido, porque eu tinha um sonho de conhecer Versalhes e eu não consegui. Mas eu vou, se Deus quiser, eu vou conseguir voltar pra Paris e conhecer Versalhes. Várias coisas eu não consegui ver. Então, assim, paciência, né? Não vai estragar minha viagem porque eu não vi tudo. É muita coisa, então você precisa estar ciente disso. Outra coisa que eu demorei pra aprender: fazer mala é mais difícil do que você pensa. Se você vai para lugares como o Caribe, como o Nordeste, é mais tranquilo, porque você coloca, as roupas são mais leves, você vai ficar mais tempo em praia, em piscina, então fica mais fácil para você organizar e, enfim. Agora, quando você vai para um lugar mais frio, Gramado, Monte Verde, enfim, outro lugar, sei lá, em Santa Catarina, para fora na Argentina, Bariloche, enfim, lugares frios, fica mais difícil de você conseguir montar uma mala legal. Então veja muitos vídeos de pessoas montando malas, como aproveitar os espaços. Eu lembro que quando eu fui morar na Irlanda, eu tinha muita coisa para levar. Eu usei os sapatos que eu tinha, tipo bota e tênis, e colocava algumas coisas dentro deles. Então eu coloquei ali minhas bijuterias, eu coloquei meia, eu coloquei calcinha, tudo assim pra melhorar o espaço, sabe? Então assim, você já vai ali levar aquele item, então aproveita os espaços. E também fique atento ao peso da sua bagagem, porque senão você vai chegar lá no aeroporto e vai ter uma bela de uma surpresa, né? Vai ter que pagar excesso de bagagem. Então fique atento a tudo isso quando você for comprar passagem aérea. Quanto que eu posso levar de bagagem? Eu tenho direito a mala de mão? Ou eu tenho direito a só uma mochila? Ou eu tenho direito a mochila, a uma mala de mão e a uma mala de 20 quilos? Faz muito tempo que eu não vejo passagem assim. Eu andei comprando passagem e precisei pagar bagagem de 20 quilos. Então fique atento sobre isso.
Outra coisa é que eu levo muito a sério isso, é que experiências valem mais do que lugares hypados. Eu amo viajar e eu amo viajar com sentido. Então, eu gosto de, por exemplo, eu falei que eu queria muito ir pra Versalhes porque eu já assisti muitas séries que falavam sobre Versalhes. Eu já li muitas coisas sobre aquele lugar. Eu gosto de conhecer a história daquele lugar que eu tô visitando. Eu quero entender o que aconteceu lá. Eu quero entender a história, por que aquele lugar é importante. E não gosto de um lugar sem sentido, um hype que todo mundo tá indo, mas não tem nada que aquilo vai me agregar. Por exemplo, eu já fui várias vezes aqui em Visconde de Mauá, perto da minha casa, mas eu nunca tinha tido uma experiência tão legal como foi essa no Excalibur, que é uma experiência completamente diferente. Então eu prezo por isso. Quando a gente tava em Recife, eu fui pra Olinda, que é uma experiência magnífica, muito legal, muito diferente do que a gente tá acostumado a visitar. E muita gente vai ali pra Porto de Galinhas, vai pra Maragogi e acabam esquecendo de ver a história do nosso país. Uma história muito importante, um lugar muito importante pra história do Brasil. Entendeu o que eu tô falando? Viajar pensando na experiência, no que você vai aprender e não só porque é um lugar hypado. E é isso, gente. Essas são algumas coisas que as pessoas não te contam quando você vai planejar uma viagem ou quando você vai viajar. Tem muito mais coisas que a gente aprende no dia a dia. Tem muita coisa que eu aprendi apanhando, vendo que deu errado. E aí hoje a gente tem mais uma segurança e sabe planejar melhor essas viagens. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre qualquer outro item de viagem, principalmente se for com criança, deixe aqui nos comentários que eu vou trazer as respostas para vocês, tá bom? Não esquece de me seguir, de deixar o like e também tem muitos vídeos curtos lá. Então, confiram e espero que vocês gostem. Um beijo, até a próxima.